Não é isso? Ele se ofereceu, eu tenho que pegar logo quem se oferece, né? De jeito nenhum que eu vou fazer essa desfeita. Tá vendo como ele é legal? Mesmo sem o microfone, ele não se negou a me ajudar. Tá vendo? Isso é que é um menino prestativo. Ei, gente, e aí? Vocês conseguiram assistir as aulas de poliedros? O que vocês acharam? Fácil, difícil, enjoadinho, melhor do que polígonos? E aí? Dúvidas? Extremamente difícil? Certo. Não conseguiu ver tudo, né, Gabi? Faltou o quê? Ah, não viu todas. Tá certo. Então, eu acho que você deve ter faltado as últimas, Esdras, que deve ser a parte dos ângulos, da soma dos ângulos, coisas desse tipo. Vocês chegaram a assistir a relação de Euler, que se escreve Euler, que essa a gente vai trabalhar hoje. Sim, né? Foi tranquilo de compreender ela, né? Porque é basicamente uma fórmula, né? Então, foi tranquilo, não é isso? Em relação aos elementos, quem consegue me dizer, primeiro, o que é um poliedro? Por exemplo, quem consegue me diferenciar? Não precisa dar aquelas definições formais, não, tá certo? É com as próprias palavras. Então, quem consegue me diferenciar o que é um polígono para um poliedro? E aí, quem consegue me dizer? Ninguém? Ah, uma primeira pergunta antes dos polígonos, né? Quantas dimensões existem? E aí? Quem assistiu a aula das dimensões? Quantas dimensões existem? Quatro? Três? Na verdade, as conhecidas seriam quatro, mas podem ter até 11 dimensões. Lá na videoaula eu falo sobre isso. As três dimensões básicas, né, que a gente conhece, seria o comprimento, largura e altura, né, que é quando a gente vê em 3D, né, isso? Então, existem até 11 dimensões. Algumas são temporais, algumas são geométricas. Mas, por exemplo, entre as dimensões, o tempo. Espaço também é uma dimensão. Então, isso faz parte das 11 dimensões. Só que a maioria das outras dimensões, elas são tão pequenas que a gente não consegue ver. Então, visualmente, a gente pensa em uma dimensão, que seria, por exemplo, uma linha. Quando a gente pensa no segmento de reta, a gente está falando em uma figura de uma dimensão, ou unidimensional. Quando a gente tem um comprimento, e ela só tem uma medida, que é o comprimento, né? Agora, quando a gente pensa em alguma figura, que aí já viraria plana, que ela tem comprimento. Isso! Lá na videoaula eu até falo do Tesseract. Vocês vão ver lá, dos Vingadores. Aí, pronto. Então, que é o hipercubo, né? Então, o que que acontece? Quando vocês têm só um comprimento, que é só uma linha, né? Uma reta, um segmento de retas, se a gente pensar numa estrada, né? Aquela divisão da estrada, do mão e contramão, isso é um segmento de uma única dimensão, porque ela só tem uma medida. Duas dimensões são quando uma figura tem comprimento e largura. Então, entra a geometria plana, que no caso são os polígonos, tá certo? Então, o polígono ele tem comprimento e largura, basicamente isso. Ah, professora, mas, por exemplo, um polígono que é um pentágono, hexágono, mas ele continua sendo em uma única, em duas dimensões, que seria, na verdade, ela está inserida no plano. Então, medidas que têm comprimento e largura são figuras de duas dimensões. As tridimensionais é que entram os poliedros, ou seja, elas têm comprimento, largura e altura, tá certo? Então, vocês costumam ver muito assim, não sei se vocês, acho que vocês falam, tratam sobre isso sempre quando vai fazer criação de jogos, né? Que aí vai fazer a criação de jogos, aí fala o jogo em 2D ou em 3D, aí aqueles antigões, tipo Mario, né, que era em 2D, e o em 3D, não, que você vê a profundidade, né, pronto. É basicamente isso. Então, quando você consegue ver a profundidade, comprimento, largura e altura, você está falando justamente de figuras tridimensionais. Lá nos jogos, quando vocês vão programar, vocês têm que definir isso, né, se é em 2D ou 3D, aquele jogo que vocês forem fazer.
Então, o que diferencia um polígono do poliedro é justamente isso. O polígono é uma figura bidimensional, ela está num plano. Já o poliedro, ele é uma figura espacial, 3 dimensões. E aí, o que acontece? Ele nasce a partir da junção de vários polígonos juntos. Então, por exemplo, se eu sair colando vários quadradinhos ou vários pentágonos, um atrás do outro, ele vai formar uma figura espacial, e essa figura espacial é chamada de poliedro. Um poliedro bem conhecido, bem clássico, que vocês veem em todo canto, é a bola de futebol. Quando você vê uma bola de futebol, aquelas bolas de futebol comum, né, que tem aquela costura, sem ser aquelas dentro de leite, né, aquela que tem a costura mesmo, vocês vão ver vários polígonos. Essa junção desses polígonos, quando ela está murcha, ela fica parecendo justamente um poliedro, e aí ela é justamente um poliedro, tá certo? Então, essa é a diferença do polígono para o poliedro. O polígono é uma figura de 2 dimensões, e o poliedro, uma figura de 3 dimensões, que nasce a partir da junção dos polígonos, tá certo? Beleza até aí? Pronto. Aí, alguma dúvida? Não? Pronto. Não, né? Pronto. Ana Júlia, a partir de agora eu não vou falar mais, tá? Eu não vou ver mais o chat. Pronto. A definição de convexo e não convexo é a mesma para os poliedros, tá certo? Vocês vão traçar um segmento de reta passando pelo poliedro. Se esse segmento de reta estiver em alguma parte do espaço, ou seja, não estiver passando de ponto a ponto desse poliedro, desse polígono, desculpa, desse poliedro, então essa figura vai ser justamente um poliedro convexo, se ele estiver passando em todos os pontos. Se ele não passar em todos os pontos, ele vai ser um poliedro não convexo. Exemplo, aqui, deixa eu ver aqui se eu ativo a caneta. Cadê? Pronto. Aqui, por exemplo, quando eu tracei o segmento de reta partindo dessa face e chegando em outra face, esse segmento de reta aqui, ele está todo inserido dentro do poliedro. Então, isso aqui é um poliedro convexo. Uma forma de vocês fazerem essa ligação que diferencia do polígono para o poliedro é que no polígono a gente faz a conexão entre 2 vértices. E no poliedro, a gente faz a conexão entre 2 faces. Então, vai fazendo segmentos de reta passando pelas faces. Se acontecer isso aqui, ó, tá vendo essa parte boiando no espaço, fora da figura? Então, ele vai ser um não convexo. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, numa figura espacial, por exemplo, vamos supor que seja uma figura fechada, né? Um cubo de gelo. Um cubo de gelo seria um poliedro convexo. Não importa em que face você vá passar, esse segmento de reta vai estar sempre dentro da figura. E um que não seria, que seria um não convexo, seria, por exemplo, uma escada. Então, se você fizer um segmento de reta de um degrau para o outro, chega uma parte que está lá, no espaço. Então, ele seria um poliedro não convexo, tá certo? Beleza? A nomenclatura é a mesma regra que os polígonos, que vai ser, no caso, lá nos polígonos, a gente contava os lados. Nos poliedros, a gente vai contar as faces. Então, as faces vão determinar qual o nome desse poliedro, tá certo? Então, 4, tetra, 5, penta e assim por diante. Beleza? Pronto. Aqui são os elementos, tá certo? As faces, as arestas, os vértices. A face é esse segmentozinho aqui que tá rosa. O vértice seria o ponto de encontro entre as arestas e a aresta é justamente os lados do polígono. Tudo bem até aqui, né? Aqui está o link de todas as aulas equivalentes a cada tópico, tá certo? Pronto. A relação de Euler, ou Euler, como aparece aqui. Essa relação, ela só vale para poliedros regulares. Aí, quem consegue me definir o que seria um poliedro regular? Pensem no mesmo princípio dos polígonos regulares. É a mesma definição, só que levando agora para a geometria espacial. Quem consegue me dizer o que seria um poliedro regular?
Ninguém? Um poliedro regular é um poliedro que ele é formado por polígonos regulares. Ou seja, o tetraedro ele nasce a partir da junção de vários triângulos equiláteros. O triângulo equilátero é um polígono regular. O cubo, ele é formado pela junção de vários quadrados. O octaedro, que é esse aqui, ele é formado pela junção de vários triângulos equiláteros. O dodecaedro é a junção dos pentágonos. E aqui o icosaedro. Então, basicamente é isso. Se ele for formado por polígonos regulares, ele é considerado um poliedro regular, tá bom? Essa fórmula, ela diz o seguinte. Cadê? Vértice menos arestas, mais as faces, vai ser sempre igual a 2. Esse A aqui, ele está falando justamente do número de arestas. O número de arestas vai ser o produto do número de faces vezes o número de lados que essa figura tiver. Então, por exemplo, se eu disser que um polígono, o poliedro tem 10 faces triangulares, o NF seria 10 e o NL seria 3, porque são triângulos, tá certo? Dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque sempre vocês vão ter uma aresta que ela vai ser contabilizada 2 vezes. Ela vai ser contabilizada aqui e essa mesma aresta, quando eu pensar nesse vértice, ela vai ser contabilizada de novo aqui. Então, a gente divide por 2 justamente por causa dessa contabilização dupla, tá certo? Beleza, né? A soma dos ângulos internos, ela é dada justamente por essa fórmula aqui. A diferença dos polígonos para os poliedros é que no polígono a gente dizia n menos 2, eram os lados menos 2 e multiplicado por 180, porque é uma figura plana. Nesse caso aqui, ao invés de n, vai ser o vértice menos 2 vezes 360, que é porque é uma figura em 3 dimensões, tá certo? Então, essa fórmula que dá os ângulos internos das faces desse poliedro, tá bom? Beleza até aqui, né? Posso seguir? Alguém tem alguma questão que quer que eu faça fora de ordem ou eu sigo a sequência? Ninguém disse nada, eu acho que pode seguir. Tá certo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, Júlia, para poder escutar você melhor. Fala de novo, Ana Júlia. Pronto. Pediram para ser na sequência mesmo. Tá certo. Então, vamos lá. Questão 1. Ela diz assim: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão planificações dessas caixas. Então, essa primeira caixa tem uma base circular. Essa segunda caixa tem uma base pentagonal e essa terceira caixa aqui, ela na verdade é furada, né? Porque está aqui transparente no meio, mas a base seria triangular. Aí ele diz assim: quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessa planificação? E aí, que alternativa vocês acham que é a correta? De cara, peraí, antes de dizer a correta, que alternativas eu posso eliminar? B e C. B de bola, né? Isso. Perfeito. B de bola e C está eliminada porque ele está dizendo que a primeira figura é um cone e essa figura aqui é um cilindro. Foi Júlia que falou, não foi? Isso, e Rafael também no chat. Por que você chegou à conclusão que isso aqui não é um cone? Porque um cone é tipo uma casquinha de sorvete. Isso. E uma outra diferença básica é a seguinte: é que no cone, essa face lateral aqui é sempre um setor circular. O setor circular é esse formatinho aqui, ó. É como se fosse uma fatia de uma pizza, tá certo? E sempre que a face lateral for um retângulo, isso vai ser um cilindro, tá certo? Então, é como a casquinha de sorvete. Aí, agora restou essas três, né? Então, ó, beleza aqui. Vamos para essa segunda figura aqui. Essa segunda figura, eu elimino qual, ó? Qual alternativa eu posso eliminar agora? A D. Perfeito. Por quê?
Porque é um prisma. Ele é um prisma. E o que diferencia um prisma de uma pirâmide, já que ele está falando aqui em tronco de pirâmide, é novamente a face lateral é o que define os sólidos, tá certo? Então, se a face lateral for retângulos ou quadrados, na verdade, quadriláteros, na verdade, paralelogramos, então você pode dizer que isso aqui é um prisma, tá certo? Então, tronco de pirâmide teria que ser esse formatozinho aqui, a face lateral, tá certo? Coisas desse tipo aqui. Então, sobra a letra A e letra E. Aí, vamos lá. A última, sim, é prisma de base pentagonal ou só um prisma? Letra A ou letra E? Eu acho que há. É a letra A. Porque as duas são prismas, as duas estão corretas, mas a letra A, ela tá mais completa, tá certo? E a outra coisa que torna ela errada, né, a letra E, é porque ela tá dizendo que a terceira figura é um tronco de cone. Isso aqui é uma pirâmide, tá certo? Na verdade, isso aqui poderia ser considerado uma pirâmide. Só que é uma pirâmide com um buraquinho aqui no meio. Pode nem ser considerado um tronco, não. Então, beleza na questão 1, né? Vamos para 2. A figura é uma representação tridimensional da molécula do hexafluoreto de enxofre que tem a forma bipiramidal quadrada, na qual o átomo central de enxofre está cercado por 6 átomos de flúor, situados nos 6 vértices, então tá aqui os átomos, né? Nos 6 vértices de um octaedro. O ângulo entre qualquer par de ligações do enxofre, flúor, adjacentes, mede 90 graus. Então, ele está falando que esses ângulos aqui são de 90 graus, tá certo? A vista superior da molécula, como apresentada na figura, então, essa figura aqui está na molécula e aqui está o olho, ó. A pessoa está olhando aqui de cima. Então, como seria a visão? Qual das alternativas? Vou voltar para cá, ó. De cara, a gente. Pode Rafael dizer. disse que é B. B de bola? Isso. Isso, Rafael, perfeito. Consegue me dizer o porquê? Por exemplo, por que que você não disse que é a A, já que elas são bem parecidas? Rafael disse que é B porque mostra a bolinha. A menor, a bolinha em cima. Isso, porque a bolinha de cima é menor do que a bolinha de baixo. E nesse caso aqui, essa visão é como se as duas bolinhas ou fossem iguais, mesmo tamanho, ou a de cima fosse maior, tá certo? Então, por isso que é a letra B. Beleza, né, gente? Pronto. Eita, estava resolvido, ó. Mas vamos lá. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes no vértice de um cubo. Aí, com um corte plano em cada um dos cantos do cubo. Retiram-se o canto, né? Que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais. Aí, das demais faces. Com base nas informações, qual a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Cuidado com essa questão, porque ela tem uma micro pegadinha. Aqui ele fala que é usando uma cor distinta das demais faces. Então, a gente tende a achar que ele quer saber só qual é a cor das faces que foi feito o corte, mas, na verdade, ele quer saber qual o total de cores, tá? Da figura toda. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo nessa... Não, aqui ele não vai ajudar, não. Vou tentar fazer um desenho meio mal assombrado, mas vamos lá. Ó, aqui vai estar o cubo. Aqui, desenhozinho do cubo meio feio, mas é mais ou menos isso. Certo? Aqui é o cubo. Aí, o que que aconteceu? A partir desse cubo, ele veio nos vértices
e fez um corte na forma de um tetraedro, ou seja, aqui, ó, certo? Quando ele fez esse corte na forma de um tetraedro, ficou uma face. Deixa eu ver se eu acho aqui um cubo aqui em cima, para ficar melhor. Aqui, pronto. Pronto. Aqui, ó, ele veio aqui nesse vértice e fez esse corte aqui, olha. Quando ele fez esse corte, essa quina desaparece e vira essa figura plana. Deu para compreender? Agora melhorou, né? Porque aquele meu desenho foi triste. Pronto. Aí ele faz esse mesmo processo em todas as outras. Então, esse aqui, ó, deixa de existir a quina e vira uma facezinha plana. Aí, depois de ele fazer isso em todos os vértices, ele quer saber qual o total de cores que foi usada. E aí? Quem consegue me dizer quantas cores foi usada? Ninguém? Professora, mas eu esqueci o enunciado da questão. Tá. Tipo, quantas cores foram usadas em quê? Só nos cortes ou no geral? Tudo, em tudo. Porque apesar dele dizer que essas cores aqui, certo? Que foi feita no corte, é distinta dessas outras cores aqui, né? Ele quer saber qual o total geral. Então, resumindo, cada corte e cada face tem uma cor diferente. As cores não coincidem em momento nenhum. Então, ele quer saber quantas cores aqui, 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 assim sucessivamente. Ou seja, ele está perguntando quantas faces tem essa figura. Quando ele pergunta as cores, ele quer saber quantas faces. E aí? São 14? Rafael perguntou se eram 6, mas eu acho que são 14. Rafael, aqui são as faces laterais, ou seja, 4. Com a de cima e a de baixo são 6, mas você está considerando o cubo original. Só que você tem que fazer os 6 mais quem? As faces que foram obtidas depois. Então, na verdade, o que cabe é a pergunta de Júlia, porque 6 mais 8 vai dar quanto? 14. 14. Ou Cícero seja, respondeu também. 14. respondeu? Quem respondeu? Cícero. Pronto, Cícero. Então, pronto. Então, são as 6 faces do cubo normal e depois vocês tinham que contar quantos vértices foram cortados. Então, tem os 4 vértices daqui de cima e os 4 vértices de baixo. Aí é só vir aqui e fazer o somatório mesmo, tá certo? Então, seria o 6 mais 8, 14. Tá certo? Beleza? Resposta letra C. Certo? Deu para entender? Posso seguir? Ninguém disse nada, eu acho que pode. Tá. Aí, questão 4. Representar objetos tridimensionais em uma folha de papel nem sempre é tarefa fácil. O artista holandês Escher explorou essa dificuldade criando várias figuras planas impossíveis de serem construídas com objetos tridimensionais. O exemplo da litografia de Belvedere reproduzido ao lado. Então, o que seriam figuras impossíveis? Figuras impossíveis são figuras que, quando você olha, ela está entrando uma na outra. Então, por exemplo, tá vendo esse arco aqui? Cadê? Esse arco aqui, que seria o arco, né, a coluna, que na verdade não é a coluna inclinada. Ela está fazendo parte desse plano que está aqui na frente, mas quando você prolonga ela entra no arco anterior, ou seja, no plano de trás. A mesma coisa aqui, ó. Esse arco começa aqui nesse corrimão, aí ele vai lá para o arco posterior. A mesma coisa aqui, ó. Começa nesse plano da frente e ele, quando prolonga, ele vai para o arco posterior. Então, figuras impossíveis são figuras desse tipo, que você tá num plano, quando você prolonga, ele entra no outro plano, tá certo? Então, isso são consideradas figuras impossíveis. Deu para compreender o que seria figura impossível? Sim, não?
Ninguém disse nada, então vou Então dizer que foi. sim. É. Considere que um marceneiro tenha encontrado algumas figuras supostamente desenhadas por Escher e deseje construir uma delas com ripas rígidas de madeira que tem o mesmo tamanho. Qual dos desenhos a seguir poderia se reproduzir em um modelo tridimensional real? Então, assim, essa questão é uma questão fácil e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque no enunciado todo ele fala que é uma figura impossível. E no fim ele pergunta um modelo tridimensional real, ou seja, uma figura impossível, uma figura que não pode ser transformada na realidade, né? E ele quer saber justamente o modelo que seria real. Então, vocês vão ter que excluir daqui as figuras impossíveis, tá certo? E aí, a letra A é uma figura possível ou impossível? E aí? Vou fazer a letra A para vocês entenderem. Ó, a letra A é uma figura impossível. Estão perguntando se é possível. Que é possível. Quem disse? Rafael e Luan. Rafael falou e Luan perguntou se Que é possível? Isso. Tá. Na verdade, ela é uma figura impossível, Rafael. Vou lhe dizer o detalhe. Você está vendo o plano dessa aqui, ó, essa aresta? De repente, ela desaparece e a figura que está no plano de trás entra nessa figura aqui. Então, no momento que ela faz isso, ela vira uma figura impossível. Porque você está vendo aqui, ó, vou apagar. Você está vendo essa aresta e de repente ela desaparece. Opa. E de repente ela desaparece, essa aresta da frente, para vir justamente a aresta que está atrás entrando na figura. Então não tem como uma figura real ter uma coisa atrás e de repente vai para frente. Então essa aqui está eliminada. Então, olhando para esse princípio, letra B, figura possível ou impossível? E aí, Rafael? E aí, Ian? Então, Cícero disse que é possível e Rafael disse que é impossível. Rafael acertou. E Luan disse que é possível também. Pronto, Rafael acertou. Ó, ela é impossível porque começa bonitinha aqui no plano e de repente aqui tá aqui atrás, entra nesse plano. Ela, para ser possível, ela teria que estar assim, ó. Essa face toda na frente. Então, essa daqui, essa face que tá aqui, ela entrou no plano da frente. Então, ela também é impossível. Letra C. Rafael disse que é impossível. Impossível, né? Isso, ó, de novo, ó, tem a figura aqui no plano da frente, e de repente essa que tá aqui atrás entra, tá vendo? Ela começa a sobressair, então ela impossível. Essa aqui, D, quer dizer. Impossível também, Rafael falou. Perfeito, também, pelo mesmo motivo, ó. Começa a figurinha plana na frente, de repente vai entrando as outras atrás, ó. Essa aqui viu uma figura plana aqui na frente, e essa aqui foi, puf, entrou. Essa aqui é que é a figura possível, é toda bonitinha, ó. Nada é cortado nela, ó. Tá aqui um único plano, tá aqui um único plano, único plano. Essa que tá atrás não passa. Deixa eu apagar aqui, que eu passei por cima. Ó. Essa que tá aqui atrás, ó, se ela tivesse passando aqui na frente, ela já se tornaria uma figura impossível. Ela continua atrás. Então, tudo que tá atrás fica atrás, e tudo que tá na frente fica no plano da frente. Então, sim, essa é uma figura possível de ser formada em 3D. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, difícil, de 0 a 10? Para mim, a cabeça é difícil. Engana muito a minha vista, eu ia estar errado. Não é isso? Essas questões, elas sempre caem no Enem. São questões, todo ano eles colocam uma questão ou de planificação ou de perspectiva, que é justamente isso, é você conseguir visualizar o que a figura está mostrando. Então, essa figura aqui, na verdade, ela pesquisa mais se você consegue reconhecer esse embaralhadozinho aqui da mente, da perspectiva.
Mas ela não Rafael é disse que é fácil e o Luan achou mais ou menos. mais ou menos, né? Pois é, eu acho ela média. Não por dificuldade, assim, tem que fazer conta, não sei o quê, mas é porque você tem que ficar procurando essa miudeza. E no detalhe do enunciado, ela tende a você fazer o quê? Procurar a figura impossível. Então, muita gente marca a letra A, porque ela segue o mesmo padrão do desenho da imagem, né? Mas, na verdade, ele quer o contrário, ele quer que elimine as impossíveis. Então, ela torna a mediana justamente por isso. Depois que a gente vê alguém fazendo, aí fica bem mais fácil, né? Mas ela é meio azedinha de se ver, assim, a pessoa olhando rapidamente, de primeira, dá trabalho. Ana Júlia, entrou alguém na aula depois da chamada? Vanusa entrou.